Amém, Senhor. Pai de bom. Obrigado, Senhor, por mais um dia, né, que o Senhor nos abençoou, Pai. Glórias é dada a Ti pelos Teus feitos, né, sobre as nossas vidas, pelos Teus feitos sobre a vida da igreja, Pai. Em nome de Jesus, a cada dia nós clamamos a Ti, Deus, que o Senhor esteja nos fortalecer, né, na Tua presença, né, esteja nos fortalecer com Teu amor, Pai. Esteja nos fortalecer na fé, né, Deus? Em nome de Amém. Jesus, nós carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia para Verdade, Pai. sobreviver nessa terra. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos ajudando, Deus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai. Abençoa este tempo agora, né? Abençoa cada irmão. Esteja, Deus, né, abrir os nossos corações para receber, Pai, a palavra, né, a qual o Senhor incumbiu o Senhor de passar para cada um de nós e que venhamos tirar proveito, Pai, da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa este tempo, abençoa a vida do Sérgio, né? Amém. Abençoa os lábios dele, né? Que venha falar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Obrigado, Amém. Deus. Amém. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, né? Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos e a oportunidade que me foi dada pelo Jeremias de estar compartilhando com vocês aqui hoje essa pequena leitura da palavra, que há muito tempo de quando em vez eu analiso ela, eu dou uma olhada, eu reflito sobre a mesma palavra e não vejo muita gente falando assim sobre ela, mas é algo que me chamou atenção, já me chamou atenção uma época, inclusive num retiro que eu estive aí, acho que lá em Domingos Martins, houve um pastor na época que comentou do assunto, né, e falou. Eu não tenho assim os escritos, eu anotei, né, daquela época, estão mais de 20 anos, e eu não sei onde ficou, na verdade. Eu tenho muitos escritos antigos, mas eu acabei não, essa eu não guardei. Mas eu busquei novamente, então eu desenterrei algumas coisas e como eu já tinha ouvido falar e o Espírito me lembrou, aí eu acabei pesquisando e escrevi também, busquei de Deus para estar falando com vocês. E me perdoem se não tivessem bem falado ou explicado, né? Estou sujeito aqui a perguntas de vocês podem me perguntar ou abrir o microfone. Eu vou falar hoje sobre a mulher samaritana. Eu queria saber o nome dela, mas eu não sei o nome dessa mulher. A palavra só diz assim, a mulher samaritana, né? E a Bíblia não menciona o nome dessa mulher. Também não sei por que a Bíblia não colocou o nome dela, mas como é de Samaria, é samaritana. E é provável que muitos de nós, crentes, já estejamos familiarizados, né, com essa história dessa mulher da Bíblia, quando ela foi buscar água no poço, né? Tem inclusive o poço de Jacó. Ela foi tirar água lá para beber, porque sempre ela voltava lá para tirar água para beber. E nesse meio tempo ela encontrou Jesus lá. A palavra está lá em João 4, quem quiser anotar, João 4, 7 a 30. Eu vou ler aqui para vocês, porque eu acabei, a minha Bíblia é letra menor, e eu coloquei no computador, eu coloquei fonte maior para mim ler direitinho aqui para vocês. Essa mulher, ela reconheceu que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, o Filho do Homem. Ele era o Messias esperado. E ela conseguiu reconhecer Jesus como Messias. E aí, depois que eu vou terminar de ler a palavra, a gente vai ver como é que essa mulher conseguiu reconhecer o Messias, que Jesus era o Messias, né? Porque, na verdade, podia aparecer qualquer homem lá, mas ela entendeu que Jesus era o Messias. Mas vamos à palavra. João 4, 7 a 30. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus:
dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela ficou pensando assim, água viva, né? O que é isso, água viva? O que esse homem está falando? Disse-lhe, pois, a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, você tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e todo o seu gado na época? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Depois eu vou voltar aqui no 13 e explicar por que ele falou isso para ela, respondendo que qualquer um que beber dessa água vai ter sede. Mas ele não estava falando da água física. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tens marido, porque tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então imagina um cara que chega para você e fala, né, revela suas coisas mais íntimas do seu coração e fala com ela que ela tem 5 maridos e o que tem também não é dela. Como que ela não ia reconhecer que esse homem era diferente, que era um profeta? Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Mas, cara, que choque, né? E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de quem estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou, ou por que falas com ela? Nenhum dos discípulos ficou indagando Jesus por que ele estava conversando com a samaritana, ou o que ele estava comentando com ela. Eles não se meteram na conversa. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, é o que me chamou muita atenção aqui, no 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi para a cidade, e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Quando Jesus, amados, pediu a água para beber, para essa mulher, ela estava achando que era uma água normal, né? E Jesus estava oferecendo a ela uma outra circunstância, que era o Espírito Santo, né? E a água viva, a ela não teria... E assim, a água que ele ia dar para ela, que era água viva, não seria a água, né, física, a água que a gente bebe, essa água que a gente está bebendo aqui agora. Essa mulher tinha uma carência emocional muito forte, né? Ela vinha passando por várias situações que era mal resolvida na vida dela.
né? E era uma falta de Deus, porque ela queria o tempo todo suprir essa falta. Ela tinha um buraco emocional, né? Cheio de coisas íntimas, prazeres, riqueza, maridos, né? Porque ela tinha 5, então era o sexto que ela tinha, porque o que ela tinha agora não era o marido dela. E essa sede das mesmas coisas nunca se resolvia. E ela sempre voltava ali para beber água. Isso nos reflete o seguinte: a gente está vivendo a mesma situação todo dia, ou de pecado, ou de uma coisa, né, mesmo que não seja pecado, mas a gente vira e mexe e volta para beber da mesma fonte, da mesma água, batendo na mesma tecla o tempo inteiro, o ano todo, os anos vão se passando e a gente não se dá conta que nós estamos ou no mesmo pecado, ou num mesmo problema, ou buscando da mesma água, da mesma desgraça, o tempo inteiro, a vida toda, e esperando em Deus que a nossa vida se resolva, né? E nossa vida, às vezes, é cheia de buracos, cheia de problema, né? Cheio de outros problemas emocionais, né? Às vezes físico, às vezes, talvez um dos maiores seja emocionais, né? Buracos, e às vezes algo que nos falta no nosso íntimo, né? Algo que parece que não tem ninguém para completar nessa vida, e a gente pensa assim, é só Jesus, é só Jesus. Claro, é só Jesus em algumas coisas, né? Mas nós devemos sentar e buscar o Senhor para que Ele cure, Ele nos dê essa água viva e Ele nos dê uma validação do Espírito para que não venhamos de novo pegar a água da mesma fonte, indo lá cavar ou beber a mesma coisa, ou seja, desenterrando as mesmas coisas a vida inteira e não se dando conta que isso faz mal. E ela tinha 5 maridos, mas sempre estava num novo relacionamento. Jesus apareceu ali para sarar essa mulher. Ela pensava que, tendo um outro marido, um outro homem, ela conseguiria se satisfazer, né, as carências dela. E ela achava que um homem desse seria responsável para estar suprindo uma carência dela, uma necessidade, ou tipo, ele é diferente, né? Ele é um outro homem, achei um outro agora, esse é melhor. Ou como talvez os homens pensam, né? A gente, homem, arranjar uma mulher, agora essa mulher é diferente. Essa vai me suprir. Essa respeita, essa é diferente. Aí pula nenhuma. Não, não tá bom. Aí parece que tem um problema. Na verdade, o problema não está na pessoa, está nele mesmo. E esse problema estava nela. Ela estava com carência emocional. E Jesus estava querendo dar uma validação para ela. Uma validação do Espírito, né? Para que ela não viesse a procurar novos relacionamentos. Em João 4:18, Jesus apresentou para ela, ou seja, Jesus mostrou para ela o emocional que ela tinha. Deixa eu voltar no 4:18 aqui. Lá no 18 fala assim: porque tiveste 5 maridos, e o que você tem agora também não é seu. Então Jesus alfinetou ela, né? Logo na dor dela. E no 13, ele fala assim: quem bebesse dessa água voltaria aqui para beber novamente. Né? Ou seja, ficar fazendo a mesma coisa, o mesmo pecado o tempo inteiro. E em João 4,14, ele fala: se bebesse dessa água que Jesus estava propondo, a água que Jesus estava propondo para ela, que era a validação do Espírito Santo, o reconhecimento de que ele era o Cristo, jamais ela ia ter sede. Né? Nunca mais teria sede. Seria uma fonte a jorrar para a vida eterna, que é o Senhor em nós. Então, se nós temos o Senhor em nós, o Cristo, né? Nós temos essa fonte jorrando em nossa vida o tempo inteiro. Nessas escrituras acima, amados, a gente pode tirar algumas coisas. Existem algumas razões nas quais essa mulher samaritana ela foi capaz de reconhecer Jesus como o Messias, o Cristo. Né? E 2 delas o primeiro, reconhecendo a voz de Deus nas declarações de Jesus. Ela instantaneamente reconheceu pelo falar de Jesus, né, no trato ali de Jesus com ela, ela pôde reconhecer tremendamente ali que ele era o Filho de Deus, ele era o Messias. A princípio, quando o Senhor Jesus pediu água para essa mulher samaritana, ela ficou desconfiada, porque ele era judeu. Porque judeu não se dá com samaritano, né? Eu não sei, assim, profundamente por que eles não se davam, mas eles não se davam. Não tinham esse relacionamento. Mas depois que o Senhor Jesus disse algumas palavras,
ela percebeu que ele não era um homem comum, né? Então ela o chamou de Senhor. Quando ouviu isso, o Senhor disse: todo que beber dessa água vai ter sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Ela sentiu nessa hora que suas palavras tinham autoridade e poder e não podiam ser ditas por homens ou pessoas comuns, né? Ainda disse para ela que 5 maridos tiveste e o que você tem agora também não é seu. Ela ficou espantada com isso. Quem não ficaria? Imagina alguém chegar para você, André, ou até mesmo eu, né, e disse: você fez isso, eu sei que você faz, né, em secreto. Né? Todos nós temos algo, às vezes secreto, né, pecado ou não, mas existem algumas coisinhas, né? E essa mulher tinha isso tudo em secreto. Ela vivia uma vida comum do dia a dia dela lá, não conhecia o Cristo, não era convertida, talvez. E o Senhor, e o Jesus chega, um homem chega para ela e fala isso. Então ela pensou assim: como é que esse homem está adivinhando? Na cabeça dela, ela pensou: como é que esse homem está adivinhando que o que eu estou vivendo? E realmente ele tem razão. Eu estou com um sexto homem, não é meu. Ela ficou espantada, porque ninguém sabia os segredos mais íntimos da vida dela. Mas o Senhor Jesus, que nunca havia conhecido ela antes, sabia tudo sobre ela. Ela tinha certeza que era, né, que isso era algo inatingível pelas pessoas comuns, que ninguém sabia isso. Então ela considerou o Senhor Jesus um profeta. Por isso ela falou sobre sua própria confusão e perguntou onde era o lugar para adorar. Ela começou a entender, até ali ela já entendeu que Jesus era o Messias, o Cristo. E essa mulher mudou tão rápido a vida dela, que sabendo disso, ela já perguntou onde era o lugar para adorar. É aqui, em Jerusalém, ou na montanha? Né? E Jesus falou assim: a hora vem que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Ele também disse a ela com clareza, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Depois de ouvir tudo isso, ela reconheceu que o Senhor Jesus era o Messias. Isso foi validando nela. Jesus foi dando uma validação. A cada palavra que Jesus jogava, colocava, já estava validando nela. Isso aconteceu porque o Senhor Jesus resolveu a confusão dela com apenas uma palavra e também apontou a forma, né, de adorar a Deus. Isso permitiu que ela entendesse que, ao adorar a Deus, os crentes não deveriam ficar presos a formalidades externas, mas deveriam adorá-lo em espírito e em verdade. Ou seja, não precisa de ter uma religião, um belo altar, uma montanha para adorar a Deus. É em Jerusalém adorar, né? Então ela reconheceu que o lugar é em qualquer lugar. O lugar é aqui, o lugar é lá em Itaguaçu, o lugar é em Baixo Bandu, o lugar é onde você está para adorar a Deus. E depois que Jesus falou assim, que sou eu que falo contigo, ela ficou alegre. E teve ainda mais certeza que ele era o Messias. Assim, ela foi para a cidade com pressa e contou as boas notícias para as pessoas de lá. Embora a interação com ela e o Senhor Jesus fosse curta, porque esse tempo foi muito rápido, né? O nome pelo qual ela o chamou mudou rapidamente. Isso aconteceu porque ela viu que as palavras de Jesus tiveram autoridade e poder. E porque ele foi capaz de revelar seus segredos mais íntimos e corrupção que ela vivia passando. Por essa razão, ela reconheceu que o Senhor era o Messias que veio. Né? Então, reconhecendo a voz de Cristo, ela foi reconhecendo a voz, o Espírito foi validando nela a autoridade e o poder do próprio Messias, o próprio Cristo nela. O segundo é colocando-se de lado e buscando com humildade. Na verdade, os samaritanos, eles sempre foram desprezados, né, pelos judeus, e por isso eles não se relacionavam mesmo. Até porque Jesus chegou no poço, e a palavra fala assim embaixo, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Havia algo ali, né? Então, ao ouvir o Senhor Jesus pedir água, ela ficou surpresa. Mas ela não se recusou. Ela, por ser samaritana, ela podia recusar falar com Jesus.
Mas ela não se recusou a falar com ele, mesmo que os samaritanos não se davam com o judeu, porque Jesus era judeu, ela não se recusou a falar com Jesus, com o Messias. E escutou ele humildemente. Ela honrou o cara, ela escutou, ela foi humilde. Ao ouvir que o Senhor Jesus possuía água viva, ela foi capaz de colocar tudo de lado e pedir a ele para trazer essa água para ela. Quando o Senhor Jesus revelou ainda os segredos dela, os mais ocultos, né? Embora ela não tivesse ainda disposta a dizer isso para ele, que tinha marido, que vivia num problema emocional, que tinha isso em casa para resolver, ou tinha isso na rua, com parente, com família, ela não mencionou nada, nada. Ela nem precisou de abrir a boca. Então Jesus já falava para ela o que ela tinha. Isso não impediu ela de falar com ele. Em vez disso, ela continuou a buscá-lo. O tempo inteiro, ela buscava Jesus ali. Até porque ela perguntou aonde agora é o lugar que tem que adorar, né? Ela ouvia e buscava ao mesmo tempo o próprio Cristo ali. Depois que o Senhor Jesus resolveu essa confusão dela e permitiu que ela entendesse como adorar a Deus, para estar de acordo com o coração de Deus, ela reconheceu que o Senhor Jesus era o Messias que veio mesmo. A partir disso, podemos ver que a outra razão pela qual essa mulher samaritana pôde receber a salvação pela graça foi que ela conseguiu se humilhar. Além de ela entender e se converter, já recebeu até a salvação pela graça ali. Já foi se salvando ao mesmo tempo, né? E assim ela recebeu a graça de Deus, ouvindo a voz dele, do Senhor, e acolhendo o Messias. E é assim, é notório, né? Eu fui assim, meditando, que o tempo inteiro meditando, ontem, anteontem, né? Eu lia isso, eu escrevia, eu olhava, eu vou escrever isso aqui porque isso aqui eu estou buscando de Deus, eu estou vendo aqui. E a gente pensa assim, meu Deus, essa mulher, ela fazia aquilo tudo e Jesus chegar ali, como seria realmente se fosse no nosso tempo hoje, Jesus chegasse para você e falasse isso, né? Como seria o impacto que eu teria? Né? Meu Deus, digamos Jeremias, o seu discipulador, por exemplo, o meu pastor aqui, meu Deus, o Marcelo chegou, ele sabe que eu fiz e não contei nada, né? É algo assim muito surpreendente, é muito surreal, parece, né? Como não reconhecer o Messias, né? Como essa mulher não pôde se entregar? Essa mulher se converteu, se salvou, se entregou, tudo ao mesmo tempo. Mudou a vida dela. Ela deixou o cântaro dela ali. Eu não sei se vocês sabem o que é cântaro, né? Eu sei que cântaro ele é um vasinho de barro. Eu acho que tem vários tamanhos, um vaso, né, de um cântaro. Mas eu pesquisei ontem, eu fui ver um cântaro, eu nem sabia que aquilo era cântaro. Um vaso, acho que maior do que eu. É um cântaro. Então, eu acho que tem cântaros de vários tamanhos, né? Mas ela estava com o cântaro dela lá naquele poço de Jacó, buscando essa água para beber. E, com certeza, ela bebia essa água em casa. E como, então, o cântaro deveria ser um cântaro muito grande, muito pesado, porque ela não ia lá toda hora buscar água para beber. Eu lembro que quando eu era criança, nós tínhamos não sei se o nome podia ser cântaro, era um vaso de barro, outro era filtro, né? Minha mãe colocava a água da cacimba lá dentro e nós ia bebendo o dia inteiro com a canequinha lá dentro daquela água. Então a minha mãe não ia pegar água toda hora, porque é pesado. Ela enchia aquele vazão de barro lá para ter água. Essa mulher tinha hora para ir no poço buscar água. Ela tinha um tempo que ela ia lá todo dia buscar essa água. Se eu não me engano, pelo que eu pude perceber, com todos os problemas que ela passava, ela não ia lá buscar água na hora que tinha muita gente. Eu pude perceber isso porque minha mãe, quando eu morei aqui no interior, em Vila Pavão, Jeremias sabe onde é, lá tinha vocês não conhecem, mas tinha um lugar lá chamado Cacimbão. É uma cacimba, né? No chão. E como não tinha água potável na época, a mamãe lavava roupa lá. Ela descia um morro grande para lavar roupa na cacimba. E nesse cacimbão, que era um cacimbão mesmo, grandão, redondo, um monte de mulher lavava roupa. E lá só tinha mulher e menino, não tinha marido. Só tinha filho, homem, filho, meninas, né, brincando ali em roda cacimba, e as mulheres lavando roupa o dia inteiro, passando sabão na roupa. E ali é que saem as maiores fofocas, as maiores conversas em grupo de mulher.
né? Ali as mulheres se reúnem para falar o que acontece na cidade, na sociedade, falar do marido, falar da igreja, falar, né, dos filhos. E a mamãe também tinha essas conversas com as mulheres ali, lavando roupa, corando roupa e batendo papo. Essa mulher, eu sei muito bem que se você tivesse um probleminha, você não ia lá lavar roupa na cacimba para as outras mulheres não ficar te olhando com outro olho. Então, se uma mulher dessa tinha algum problema com o marido, ou com algum problema com alguém na vida, ou na rua, ou mal falada, ou mal pagadora, ou uma mulher que tem um monte de homem, às vezes ela não ia muito na cacimba também, porque as outras estavam vendo. Alguém podia olhar ela com outros olhos. E isso é comum na gente também. Já aconteceu algo comigo, não dessa forma, mas de outra forma, né? Pensar, eu não vou lá agora porque está todo mundo lá. Eu vou quando não tem ninguém. Essa mulher samaritana, ela tinha uma hora para buscar água. Então, acredita-se que, pelo fato de ela ter esses problemas emocionais dela, que ela levava no cântaro dela a vida inteira ali buscando água, ela ia na hora em que outras mulheres e outros povos não estavam lá, para justamente não ficar falando mal dela por trás. Ela não queria ser muito vista. Apesar de que a gente percebe que essa mulher era uma mulher bem reconhecida na cidade, e os homens respeitavam ela. A gente hoje, acontece muita coisa na vida, né? No mundo todo acontece terremoto, inundações, pragas de inseto, pandemia que a gente está vivendo hoje, né? E uma série de coisas. As profecias da Bíblia, elas nos apontam sobre a vinda de Cristo, sobre a volta do Messias, né? Do Senhor Jesus. E algumas das profecias já foram cumpridas. Então, como devemos observar a força dessa mulher samaritana para que a gente possa receber o retorno do Senhor Jesus? Ou seja, como é que na forma dela eu pudesse reconhecer isso hoje, o chamado de Cristo? Foi inclusive que eu lembrei da palavra do irmão lá no Retiro, esqueci o nome dele, do Lauro, falando sobre o chamado, né? O Senhor chamou essa mulher na hora no poço ali também. Ela foi chamada. E como hoje, nos dias atuais, fazendo uma comparação, como nos dias atuais de hoje, nós podemos reconhecer a voz de Cristo como ela reconheceu ali. Prestando atenção e ouvir a voz de Deus. Na palavra de Deus, o Senhor Jesus deixou muitos escritos na palavra, né, os caminhos para que nós possamos ouvir a voz de Deus e reconhecer o Messias. É lógico que nós reconhecemos a Cristo, né? Jesus, o Cristo, nós reconhecemos Ele. Mas vira e mexe, temos algumas dúvidas. E a gente se perde nesse meio do mundo que a gente vive hoje, né? Então, se alguma coisa acontecesse hoje, uma explosão nuclear no mundo acontecesse e o fim de alguma coisa acontecesse, como ouvir a voz de Deus no meio disso tudo, né? Como entender Cristo no meio disso tudo? O Senhor Jesus fala o seguinte: ainda tenho muito que vou dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Isso está em João 16, 12, 13. João 16, 12, 13. Quem quiser anotar aí. Eu estou falando isso aqui, a forma que nós vamos ouvir a voz de Deus hoje. Então, Jesus nos dá essa senha, né? Foi profetizado diversas vezes também no livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:3. Podemos ver nessas palavras que quando o Senhor retornar nos últimos dias, ele falará novamente para nos dizer as verdades que não entendemos. A gente não entende alguma coisa mesmo. Ele exige que sejamos virgens prudentes e que prestemos atenção na sua voz. Igual essa mulher prestou atenção. Apesar de ela não ser judeu, ela prestou atenção nele. Ela deu a vez da bola para ele falar. E ela conseguiu entender esse homem, ela conseguiu conhecer o Cristo pela palavra dele, pela voz dele. Portanto, se quisermos receber o retorno dele, precisamos buscar as palavras que o Espírito Santo fala sobre as igrejas, né, em todas as igrejas.
Quando alguém dá o testemunho de que o Senhor Jesus veio para declarar a sua palavra, devemos seguir o exemplo dessa mulher samaritana e ouvir se a palavra tem poder e autoridade, né? E se é capaz de revelar nossas corrupções que ninguém conhece, resolver nossos problemas e dificuldades e indicar para nós o caminho para a prática. Creio que, ao ouvir as palavras do Senhor, que retornou, todos os que têm coração e espírito saberão que a voz de Deus, assim como disse o Senhor Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, né? As minhas ovelhas, essa mulher já foi uma ovelha, ouvem a minha voz. Então, se Jesus, Senhor Jesus, está dizendo que se as minhas ovelhas ouvem a minha voz, claro que Jesus não está aqui fisicamente hoje. Jesus esteve com essa mulher samaritana fisicamente ali no poço. Hoje ele não está fisicamente, mas ele deixa a voz dele na palavra para que possamos ouvir a voz dele através dessas palavras, que ele é o Messias, e que sigamos esse entendimento. Sendo alguém que é pobre de espírito e buscando proativamente. O Senhor Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate, abri-se-lhe-á. Amém. Está em Mateus 7, 7 e 8. Bem-aventurados também os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa mulher foi humilde ao ouvir a voz de Cristo. Ela foi bem humilde ali. Inclusive, ela não retrucou. A gente percebe na palavra que não teve nenhum momento ali que ela ficou indagando coisas que não precisava. As perguntas que ela fez para ele foram perguntas do tipo: onde que tem que adorar? É aqui na montanha? É lá na montanha ou é em Jerusalém? Onde é o lugar? Ela foi logo procurando saber como é que era a coisa. Então, reconheci que você é o Cristo. O que eu tenho que fazer agora? Ela foi logo para entendendo a coisa. Ela não fez muita volta, muita pergunta. A busca humilde é o requisito, amados, que o Senhor nos impõe, também é a chave para poder receber o retorno dele. Então, não devemos buscar seus passos. O Senhor é fiel, ele abençoa os pobres de espírito e compadece-se daqueles que têm sede da verdade. Se pudermos buscar com humildade, orar mais ao Senhor e seguir ativamente os seus passos, então Deus com certeza vai nos guiar e liderar e nos permitir receber a manifestação do Senhor nos últimos dias. Precisamos reconhecer a voz de Cristo e o chamado dele para nossas vidas. A gente tem que entender isso todos os dias, né? Atualmente, nós não conseguimos ouvir a voz de Cristo. Em muitas situações, né, a gente pode notar que a gente não consegue ouvir, não consegue. Eu já cheguei em tempos assim de me deparar e dizer assim: meu Deus, eu tenho que ouvir a voz de Cristo. Eu tenho que ouvir o Deus, o que Deus está querendo dizer. Eu estou no meio de uma confusão, ou eu estou no meio de um problema, ou emocional, ou financeiro, ou um problema no trabalho, que tem algo acontecendo e eu não estou ouvindo a voz de Cristo. Aí você pensa, eu pensei, eu tenho que ouvir a voz de Cristo, buscar o Senhor Jesus. E a gente sabe, amados, que não só nos dias atuais, como naquela época de Jesus, muitos eram situações que nos desprendiam de ouvir a voz de Jesus. Que nos desprendiam, tiravam a nossa conexão com Jesus, né? E o mundo hoje está conectado. Nós estamos conectados aqui fisicamente, né? Assim, amém, porque essa ferramenta está aqui e possibilita que a humanidade possa, quem sabe, conhecer a voz de Cristo, a palavra de Deus, por uma live igual essa, né? Mas, assim, existem situações que isso nos tira da presença de Deus, né? Não só a internet, celular, outros equipamentos, né? Como as coisas do dia a dia, né?
Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus porque talvez estamos vivendo os últimos dias, né? E esses últimos dias, Jeremias, eu estava ouvindo, eu sempre lembro, né, do irmão Daniel Souza, que para quem não conhece, ele é o irmão lá em São Paulo, e ele canta muito a palavra, o evangelho, né? Então, quando ele canta um louvor, todo louvor dele é o evangelho que ele canta. E eu lembrei disso aqui, eu lembrei, e até anotei aqui. A gente não consegue ouvir realmente a voz de Deus por causa de algumas situações também. E são elas, porque os tempos são difíceis, a iniquidade multiplicada, o amor se esfriando. São dias que nós vivemos, dias de falsos profetas, que nos tira de reconhecer o Cristo em nossas vidas. E por mais que muitos de nós somos convertidos, por mais que tem muito irmão por aí, ele pode acabar se perdendo no caminho por causa de falsos profetas, né? Falsos pastores, falsos apóstolos, falsos mestres. São dias de servos maus, muitos servos maus, dias de virgens loucas, dias de servos inúteis, pessoas inúteis, falso adorador. A gente vê muito falso adorador. Dias de falsos cristos que aparecem por aí afora. Dia de outro evangelho. Né? O Senhor diz que se alguém pregar outro evangelho que não seja esse, seja anátema, né? Seja amaldiçoado. E acontece de você ouvir outro evangelho, né? Ou como que muitos irmãos já disseram, o quinto evangelho, que é o evangelho da prosperidade, né? Que andou se pregando por um tempo nas igrejas afora no Brasil, que os irmãos viam nitidamente que era o evangelho da prosperidade, né? Muitos, assim, pessoas, irmãos aleatórios, né? Indo por esse caminho. Dias de engano, dias de fábulas, comichão nos ouvidos. Comichão é aquele negócio que põe no ouvido e você não escuta nada. Tipo um fone de ouvido. Você não está escutando o mundo externo, está escutando só aqui dentro. Então você não quer ouvir nada. Tem comichões nos ouvidos que nos impedem de ouvir a Cristo, ouvir a voz de Cristo. E isso acontece também dentro de uma pregação da igreja. A gente está olhando para o pastor, mas está pensando em outro lugar. E acaba não ouvindo a voz do pastor, a direção da igreja, a direção do pastor, e não consegue ouvir o chamado de Cristo. Devemos tomar cuidado, devemos ser cautelosos e aprender a ouvir a voz de Deus. Eu fiz umas considerações finais aqui, que eu já estou acabando, deixa eu ver que hora que é agora. 8h18. Não vai demorar mais de 5 minutos, não. Eu falei com vocês sobre o cântaro, né? Que quando aquela mulher deixou o cântaro dela. Quando ela deixou aquele cântaro lá, provavelmente aquele cântaro dela, como eu falei do vaso que minha mãe colocava água, no pote, né? Um pote de água. Esse cântaro dela deveria ser um cântaro muito grande e pesado. Por isso que a palavra diz assim, deixou ela o cântaro, deixou, pois, lá no João 4:28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi para a cidade e disse àqueles homens, vim ver de um homem que eu conheci. Amados, é engraçado, eu lembro a palavra do irmão lá no retiro falando isso. Qualquer um homem que olhou para aquela mulher quando ela falou assim, vem ver um homem que eu conheci. O que vocês acham que esses outros homens acharam dela? Prostituta. Achou outro homem. Achou outro cara. Já tem 6. Agora vem falar para nós que achou um outro homem. Mas vamos lá ver quem é esse homem, né? Mas ainda bem que eles foram lá e ver. Mas assim, na sua cabeça não passaria a mesma cena quando ela falou assim, vem e vede o homem que eu conheci. Então, esses homens pensaram assim, quem essa mulher conheceu agora, hein? Quem ela está chamando nós para conhecer? Mas vamos lá conhecer esse homem. E eles entenderam também que era o Cristo. Essa mulher converteu esses homens, inclusive.
Esses homens reconheceram Cristo. Depois eu não vou ler o resto, que é do 30 para frente ali. Eu não quero falar, mas deixa eu ver se eu acho aqui. É aqui embaixo assim. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Mas parece que esses homens, eu não me aprofundei ali, eles reconheceram a Cristo também. Mas ela já foi evangelizando esses homens. Ela mudou tão rapidamente, tão repentinamente, que ela já estava entregue para Cristo. Ela já deixou o cântaro, já foi lá converter os outros. Amados, quando ela deixou o cântaro, ela deixou o cântaro porque, no mínimo, aquele cântaro vazio ou cheio de água era pesado. E Jesus ficou esperando ela ali voltar com esses homens, esperando ali. Tanto é que ela foi e voltou com os homens, para mostrar Jesus. Então ela foi rápido e voltou rápido. Se ela tivesse ido com esse cântaro cheio de água nas costas dela, ela não ia conseguir chegar na cidade tão rápido, porque o cântaro é pesado. Todo mundo aqui, talvez, não sei você, André, os mais novos, sabe, talvez você sabe também o que é carregar uma lata de água nas costas. Né? Talvez a Dinil sabe também o que é carregar, o Jeremias, você carregar um balde de água que a mulher carregava na cabeça ou nas costas aqui em cima. Porque eu já carreguei quando era pequeno, quando era menino. Então essa mulher tinha esse cântaro. E isso era pesado, gente. Essa mulher não dava tempo de ir lá na cidade com esse cântaro, jorrando água caminhar fora. Ela deixou ali. Então, por que esse cântaro representa? Quando Jesus falou que se ela viesse ali beber da mesma água, todo aquele que vier aqui vai beber da mesma água. Mas aquele que me entender o que eu digo, né, ele falou, vai tomar uma outra água a jorrar pela vida eterna. Se aquele que receber a água que eu tenho para dar, será uma água a jorrar pela vida eterna. Ela deixou o cântaro, porque ela não quis saber mais de nada. Não quis nem saber dessa água física mais. O cântaro dela trazia água, mas o cântaro para nós representa muita coisa. Aí eu pergunto para vocês, essa mulher samaritana, ela deixou o cântaro e foi para a cidade falar com esses homens, como eu havia falado. Ela mudou, se converteu, surpreendentemente. Tudo o que aconteceu ali no poço foi o tempo de ela entender que não precisa mais ficar ali tendo sede das mesmas coisas do passado, tirando a mesma água. E que Cristo chegou até ela. Ela entendeu que Jesus é o Cristo e deixou seu cântaro para buscar os homens para conhecer Jesus. Deixar o cântaro significa uma coisa muito forte. Deixar o cântaro pode significar deixar tudo para trás. Abrir mão do seu eu, abrir mão do seu ego, do seu orgulho e pensar na felicidade dos outros. É vencer os obstáculos. Deixar a visão materialista do mundo. E depois me vem na cabeça, qual é o seu cântaro? O que você tem para entregar? Seria desânimo? Seria uma apatia espiritual? Uma falta de amor? Falta de tempo? Crise, talvez, na agenda, que não dá tempo para fazer isso, não consegue para reunião, eu não vou no discipulado, não vou na igreja, eu não vou agora hoje para o trabalho, eu estou cheio de agenda. Ninguém ouve a voz de Cristo dessa forma. E também não entrega o seu cântaro. Precisamos entregar o nosso cântaro. Porque é nesse cântaro que está tudo isso aqui. Ego, orgulho, coisas materialistas. Talvez nesse cântaro pode estar as coisas mais íntimas do nosso coração que nós não queremos revelar para ninguém. E que nós esperamos que sejamos curados por o Cristo que vai chegar uma hora assim, algo cai do céu e vai te curar. Mas nós precisamos ser proativo, ter a iniciativa de entregar verdadeiramente o nosso cântaro. Deixar no altar, deixar ali no poço ali o cântaro e procurar uma solução. O que você não entregou ainda? Será que falta alguma coisa para entregar? Para você realmente conhecer a voz de Cristo e dizer, eu sou esse que fala contigo, eu sou o Cristo. O que falta para a gente entregar esse cântaro? O que falta para eu deixar tudo ali e seguir uma nova vida?
O que você guarda no seu cântaro, que ninguém pode saber? Entregue tudo para o Senhor. Só assim Ele vai te esvaziar, te dar uma nova água, uma água jorrada da fonte eterna. Uma água que vai jorrar da vida através do Evangelho da Boa Nova. Abrir o seu coração sempre com o Senhor e Ele nos dará vitória. Amém, irmãos? O que eu tenho para dizer era até aqui. E essa palavra, ela não é para vocês somente, ela foi para mim também, porque vira e mexe eu procuro saber do cântaro, né? E sempre eu estou lembrando de algo desse cântaro. Teve uma época aqui em Nova Venécia que eu compartilhei sobre essa mulher samaritana, né? Não falei tanto quanto agora, não busquei tanto para entender, mas realmente precisamos deixar esse cântaro, porque nesse cântaro representa muita coisa íntima nossa, né? Então essa mulher, ela vivia pegada no cântaro dela ali, naquela água dela ali, o tempo inteiro, ia buscar água, era com problema, ela levava os problemas junto no poço e voltava com problema, aí voltava. Quando ela conheceu o Cristo, acabou tudo. Então isso é para nós hoje. Quando nós, né, no dia que nós nos entregamos, quando nós fizemos um pacto com Jesus, com o Senhor Jesus Cristo, creio que ali nós deixamos no altar toda a nossa convicção humana, toda a nossa convicção materialista, tudo aquilo que o mundo havia nos colocado, né? E talvez ali, naquela hora, sem muitos de nós sabermos, talvez deixamos ali já, naquele dia, o nosso cântaro. Talvez foi na sua conversão que você deixou o cântaro lá, há 2, 3, 10, 20 anos atrás. Amém. Mas muitos de nós ainda levamos um cântaro na nossa vida e não deixamos aquele cântaro de jeito nenhum. Tem algo ali que nos impede de deixar o cântaro. A gente não entrega. E assim nos impede de viver uma vida plena em Cristo. Não conseguimos viver o reino de Deus abundantemente. Amém, amados? Era só isso que eu queria falar. Não sei se o tempo foi corrido. Me perdoe aí que vai dar 8h30. Amém? Se quiserem colocar alguma situação, quiser complementar, e eu agradeço. Amém? Está aberto. Amém, Sérgio. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém quer falar aí? Achei interessante. Pode falar, André. Não, eu achei interessante a parte que ele falou, que ele tinha falado da samaritana lá, né? Em questão de quando você se afasta de Deus, em questão dos seus sentimentos, como vem tribulações. Eu estava pensando nisso que ele falou nesse momento, quando ele estava explicando. O interessante, que é o que vem como experiência que vem para a minha vida atualmente, quando eu tenho Cristo na minha vida, toda a ansiedade, todo o sentimento, tudo que vem para atrapalhar a nossa vida some. E quando você começa a se afastar de Cristo, parece que praticamente, automaticamente, isso de pouco a pouco vem consumindo você novamente. Então, eu achei muito interessante essa parte, porque entra a parte. Se você está com Cristo, com certeza você vai estar bem, independente de qualquer coisa. Se você se afasta de Cristo, você vai andar para trás. Você só vai andar para trás, não vai conseguir nada, vai atropelar seus sentimentos, vai vir a ansiedade, vai vir tribulações na sua vida, independente do que você tem, nada vai te suprir, não adianta. Eu penso assim, se você não tem Cristo na sua vida, o que vem acontecendo ultimamente, se você não coloca Cristo como o primeiro lugar na sua vida, nada vai suprir o que vem depois, em questão de sentimentos, em questão de toda aquela ansiedade que vem na sua vida, você começa a pensar demais, agir errado. Então, achei muito bacana essa parte que você falou, Sérgio. Me lembrou um pouco de experiência de vida também, que vem vivendo, né, e que vem aprendendo mais. Beleza? Amém. É verdade, André. Isso acontece mesmo.
E eu tive também vários exemplos desse. Amados, deixa eu só cortar aqui. Esse aqui é meu pai, para quem não conhece, o Daniel. Daniel Binot, meu paizão. Ednilson, esse é meu pai, ó, 77 anos. Se der um dia aí, nós vamos para aí. Dá um alô para eles, pai. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite, Daniel. Amém. Eu também tive, né? E constantemente a gente tem. Se você não tomar cuidado, você começa a olhar e você começa a desviar daquele propósito. E aí as coisas, por mais pequenininhas que sejam, elas começam a sorrateiramente entrar. Aí você esquece de ler a palavra, esquece um pouco do Senhor, aí você entra assim, em outra vibe, né? Como diz o outro. Você entra num local que não está muito bom, um campo meio que um campo minado, né? Digamos assim. Então, aí quando você volta, assim, peraí, eu entrei no lugar errado, peraí, deixa eu voltar aqui. E às vezes é fácil a volta, mas às vezes a volta não é tão fácil. A volta é um pouco uma via cruzes, né? Então tem que pedir perdão, tem que buscar o Senhor e tal. Mas acontece mesmo. Mas ainda bem que nós temos o Senhor Jesus para nos perdoar, né? E nos sarar de toda iniquidade, toda enfermidade e todo pecado. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu achei interessante, até anotei aqui, o Sérgio, os versículos 28, 29, 30 e depois o 39, né? Você não leu, mas é a continuação. Ah, tá. Desculpa, 28? 28, 29 e 30. Depois você leu, né? Depois o 39 que você não leu, né? Que é a continuação. 39? 39 e 40. Eu não li, não. É porque eu não queria, eu não fui chegando lá. Deixa eu ver aqui. 39? Ah, tá. Tá. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Não, eu sei. É porque eu não queria chegar lá embaixo, mas é os homens que ela trouxe, né? Tá, pode falar. Pois é, o que eu achei interessante aqui, e importante, é o seguinte, a gente frisar, né? Você frisou aí, o cântaro da mulher lá era muito importante para ela, né? E aí nós temos algumas, como você até falou, nós temos algumas coisas que são muito importantes, mas não abrimos mão. Mas, como você falou, se ela não abre aquele cântaro ali, ela não conseguiria ir tão rápido na cidade e voltar. Aquele cântaro ia atrapalhar ela. E às vezes nós temos na nossa vida, né, coisas que estão nos atrapalhando, mas nós não temos coragem de abrir mão, né? E interessante que ela foi, né, deixou tudo para trás e foi lá testemunhar. Quando ela, se a gente for pensar, não era para o benefício dela. Ela foi, por que ela deixou o cântaro ali, né, que era um negócio dela, é um objeto dela, foi para a cidade, mas para beneficiar quem? Aqueles homens lá. Entendeu? Isso mostra muito assim, como nós devemos fazer. Nós devemos abrir mão de algumas coisas para beneficiar outros. E olha o que aconteceu. Né? No 40 aí, aqueles homens, eles foram ver Jesus. Né? Conheceram Jesus por ela ter aberto a mão. Eu achei muito interessante isso, entendeu? Então, assim, nós precisamos abrir mão de algumas coisas para que outros conheçam Jesus. Né? O Evangelho não é uma coisa só para mim, só para o meu benefício. Essa mulher mostra muito bem isso aí. O Evangelho, na verdade, deve ser realmente vivido, e o Senhor tem que ser glorificado e tem que trazer benefício para outros. Mas eu creio que o benefício dela foi ter paz, foi ter alegria, foi conhecer Jesus, né? E que nós possamos entender isso também, porque às vezes nós estamos meio egoístas, né? E querendo viver, querendo só benefício para nós. Não. Qual o benefício que eu estou levando para o meu irmão? Qual o benefício que eu estou levando para a pessoa que não conhece Jesus? Eu tenho que pensar nisso. Acho muito interessante. Sim. Eu estava ouvindo também uma pregação do Paulo Júnior. Você conhece o Paulo Júnior, né? Paulo Borges Júnior. Então, ele falou algo que você acabou de falar agora. Eu lembrei dele porque você falou agora. Né? Eu também olho.
Realmente, nós devemos fazer para o outro, igual essa mulher fez, foi lá buscar o pessoal. E às vezes eu me deparo, eu penso assim, poxa vida, a gente também está aqui há tantos anos, essa mulher rapidinho ali foi buscar um monte de homem. E nós que estamos há tanto tempo na igreja, digamos assim, na igreja, né? E não vamos ali no vizinho buscar o cara para a igreja. E sabemos que ele precisa. Nós sabemos que o nosso amigo, nossa amiga, alguém da comunidade ali, precisa do evangelho, do reino de Deus, para sanar os problemas da vida daquele povo ali. E nós não somos proativos para ir lá levar a palavra, buscar o camarada para ouvir uma palavra de alguém. Mas é isso mesmo. Amém. Glória a Deus. Muito bom, Sérgio. Obrigado aí pela palavra, tremendo. Maravilhoso mesmo, assim, a gente poder estar aqui junto, né? Compartilhar e receber e meditar, né, na palavra, a palavra é maravilhosa. Pediu o André para orar aí, por essa palavra, orar, fazer a oração final aí. André, ora aí, oração final aí. Sou eu mesmo. Amém, Você então. mesmo. Amém, Senhor. Obrigado por esse momento que o Senhor nos deu para aprender mais a Tua palavra. Peço ao Senhor que a cada dia mais venha tocando em nossos corações para que possamos apaixonar mais pelo Senhor e ter mais fé Amém. em Ti na sua vida, em nossas vidas, né? Peço ao Senhor que nos dê saúde para que possamos ter mais momentos como esse em nossa vida, como aprendizado. Peço, Senhor, que abençoe todas as pessoas que participaram deste momento e agradeço mais uma vez por ter Ti em nossas vidas. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi Amém, um prazer, amados. Amém. um prazer estar com Foi vocês. muito bom, hein? Nossa. Oportunidade